Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Mais um final de semana que chegou, né? Já estamos no meio de um mês. Como estamos passando depressa os dias, né? Tem algum motivo para isso. A gente não sabe qual ainda, né? Mas com certeza haverá um motivo para isso. E a gente tem que agradecer ao Pai por ainda estar aqui, né? Vamos lá. Nosso compromisso diário, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. E hoje o Evangelho traz para a gente o capítulo 17, Sede perfeitos, cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na maceração do corpo? Para resolver esta questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas da saúde e da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne. Para que essa prisioneira viva, se divirta e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Sigamos a comparação. Ei-los, pois, em perfeito estado, ambos, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes. Aqui, dois sistemas se defrontam, o dos ascetas, que querem abater o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses grandes partidos, formiga a numerosa tribo de indiferentes que, sem convicção e sem paixão, amam tibiamente e gozam com economia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhuma parte. E esse grande problema permaneceria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores, em lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como é o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, pois, mais perfeitos, se materializando o corpo, se martirizando o corpo, com isso não ficais menos egoístas, menos orgulhosos e pouco caridosos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso, ela está inteiramente nas reformas que fareis vosso espírito suportar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Georges, Espírito Protetor, em Paris, 1863. Muito bem. Nós temos que nos ver como o dono de uma máquina, o dono de um aparelho. Se aquele aparelho não funciona direito, nós seremos prejudicados, não é isso? Do mesmo ponto de vista, o Espírito vê o nosso corpo como um aparelho, como uma máquina, um instrumento. Se esse instrumento não estiver perfeitamente funcionando, vai atrapalhar o trabalho do Espírito, vai atrapalhar o progresso do Espírito. E nós estamos aqui pelo Espírito, não é pela carne, não é pela matéria. Nós estamos presos à matéria, nosso espírito está em estado de alma, preso à matéria. Então ele depende dessa matéria para progredir, para crescer, para evoluir. Então nós temos que estar com o nosso corpo sadio, com a nossa mente sadia, para que esse espírito possa evoluir e crescer. Então temos que pensar nisso, vamos cuidar do corpo, não vamos martirizar o corpo. Os problemas que nós passamos são causados por nós mesmos, pelo mau uso que fazemos daquilo que o Pai nos dá, pelo mau uso do livre-arbítrio. Então nós não temos que martirizar o corpo, fazer o corpo sofrer por conta desses erros nossos. O que nós temos é que cuidar melhor dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, para que isso não prejudique o nosso corpo. Vamos cuidar da nossa saúde, nós temos essa obrigação, cuidar da nossa máquina. Nós somos uma máquina perfeita feita por Deus,
um instrumento perfeito para que o Espírito se utilize dele. Nós estamos aqui como peças, uma unida na outra, funcionando maquinalmente, funcionando perfeitamente, as engrenagens uma encaixando na outra, perfeitamente. Se a gente deixa uma dessas engrenagens quebrar um dente que seja, essa máquina já não vai funcionar perfeitamente. E é igual um carro, se você deixar ele estragar uma peça, essa peça vai fazer que outra estrague, que outra estrague. Então temos que nos preocupar com a nossa saúde, com o nosso corpo. Temos que cuidar para que isso não prejudique o andamento na progressão do nosso espírito. Tá certo? É só isso que essa leitura quer falar para a gente. A gente não tem que fazer o corpo pagar pelos erros do nosso livre-arbítrio. Nós temos sim que cuidar do nosso corpo, porque esse é o instrumento do Espírito. Tá bom? É isso só. Então vamos lá, hein, pessoal. Não vamos deixar a saúde cair, não. Vamos procurar em momento certo, no momento certo, né? O momento certo é agora. Hoje o Livro dos Espíritos traz para a gente o capítulo 6, Vida Espírita, nos mundos transitórios ainda. A questão 236. Os mundos transitórios, por sua natureza especial, são perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não. Sua posição é apenas temporária. São eles ao mesmo tempo habitados por seres corporais? Não. Sua superfície é estéril. Aqueles que os habitam não têm necessidade de nada. Essa esterilidade é permanente ou resulta da sua natureza especial? Não, são estéreis transitoriamente. Esses mundos então devem ser desprovidos de belezas naturais? A natureza se traduz pelas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis das que chamais de belezas naturais. Visto que o estado desses mundos é transitório, a Terra estará um dia no mesmo estado? Já esteve. Em que época? Durante a sua formação. O que os espíritos querem dizer para a gente aqui é que nos mundos transitórios eles são estéreis. São imensos desertos, são estéreis, não tem nada. Eu estou falando desertos, mas não. Eles são estéreis, não tem nada que possa parecer com a Terra, físico. São mundos em que os espíritos que estão ali transitoriamente não têm necessidade de nada. Eles estão ali para passar aquele tempo de descanso que eu disse ontem, né? Entre uma encarnação e outra, eles podem se dirigir aos mundos transitórios, porque ali eles vão encontrar espíritos de natureza talvez mais elevada e espíritos de natureza menos elevada. E tudo isso vai ser parte da sua educação espiritual, do seu crescimento espiritual. O aprendizado que eles vão adquirir ali, sim, eles vão levar para um mundo em que vão reencarnar. Tá bom? Não quer dizer que esses planetas sejam planetas feios, planetas terríveis. Não. Simplesmente que naquele planeta não existem construções, vamos colocar assim, né? São planetas estéreis que a vida que tem ali não é do mesmo modo que a gente imagina que seja, porque não existe nenhum planeta, nem um meteorinho que não tenha vida. Tá bom? Todo o espaço está ocupado pela vida. Isso nós já falamos lá no começo do Livro dos Espíritos. Todo espaço está ocupado por vida. Não da maneira que a gente conhece, mas é vida. Deus já fez a Terra passar por um período de transitoriedade na sua formação. Quer dizer, a Terra naquela época era o quê? Era uma bola sem vida. A Terra era habitada pelos espíritos que estavam na transitoriedade. A Terra evoluiu, a Terra cresceu, a Terra recebeu seres orgânicos, certo? Mas já passou então pelo período de transitoriedade. Tá bom? É isso, mais ou menos, que eu dei conta de explicar, né?
Então, pessoal, desejo a todos um ótimo final de semana, com muita luz, com muita paz, muito amor no coração. Vamos descansar, vamos refletir um pouquinho e vamos nos preparar para a próxima semana que está chegando aí, né? Que Deus abençoe a todos nós. Agradeço a todos aí que participam do canal. Fiquem com Deus. Até segunda-feira, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.